Pasha Tefitullin tinha apenas 9 anos e nunca havia pisado numa sala de aula. Nem na primeira série, nem em nenhuma outra. Em vez disso, ficava no estacionamento de um hipermercado, limpando para-brisas e faróis em troca de trocados. Quando desaparecesse, ficaria claro que houve oportunidades suficientes para intervir. Nenhuma funcionou. Gorelovo é a periferia de São Petersburgo, um bairro onde os prédios de concreto armado dão lugar gradualmente a zonas industriais, rodovias e shoppings. Ali, na rua Krasnoselskoye Shosse, 38A, ele morava com sua família numerosa. A mãe tinha 7 filhos, não trabalhava, a família sobrevivia com benefícios sociais, e o pai aparecia de vez em quando sem desempenhar papel real no cotidiano. Os vizinhos depois diriam que a mãe se esforçava ao máximo e que amava a família, mas o dinheiro faltava e a supervisão também. A família foi advertida 2 vezes por negligência no cumprimento das responsabilidades parentais. Não por maus tratos nem por fome, mas pela ausência de ordem e atenção, que fisicamente era impossível distribuir entre 7 filhos. Com a escola, as coisas não deram certo para Pasha desde o começo. A avó diria depois aos jornalistas que ele simplesmente não estava preparado, confundia os sapatos, não conseguia assimilar coisas básicas, e a responsável pelos direitos das crianças explicaria de forma mais simples. Os pais não fizeram a matrícula. Foi assim que, com 9 anos, ele não havia completado nenhuma série sequer. Em vez da escola, o estacionamento da rodovia Tallinn, em frente ao hipermercado Lenta, passou a fazer parte da sua vida. Pasha se aproximava dos carros e oferecia limpar faróis e vidros. Em troca, recebia trocados, às vezes 50 rublos, às vezes 100. A mãe diria mais tarde aos jornalistas que ela mesma lhe dava dinheiro de bolso e que não sabia de nenhum trabalho extra. A avó diria o contrário. Na família, sabiam. Pasha não tinha celular. O antigo havia quebrado fazia tempo e não compraram um novo. Era visto no estacionamento da Baltskaya Zemchuzina e no de um novo condomínio. Um menino magro, com pouco mais de 1,20 m, usando uma jaqueta preta com detalhes vermelhos. Alguns moradores nem se surpreendiam. Os garotos do bairro sempre haviam tentado ganhar um dinheiro perto dos comércios. Uns juntavam para um celular, outros simplesmente queriam se sentir adultos. Mas aqui, sejamos honestos, a situação era diferente. Um menino de apenas 9 anos, sem celular, sem escola, sem supervisão, todos os dias num estacionamento. Quinta-feira de janeiro, por volta das 2 da tarde, Pasha saiu de casa. Disse à mãe que ia brincar de trenó na colina de Kolobanovskaya e que depois passaria pela Lenta. Vestia uma jaqueta de inverno preta, calça azul escura com detalhes de camuflagem, um cachecol bege xadrez e uma mochila preta. Por volta das 5 da tarde, as câmeras de uma loja de acessórios dentro do hipermercado o registraram. Foi a última imagem. Depois, silêncio. À noite, a mãe e a avó saíram para procurá-lo sozinhas. Pensaram que talvez ele tivesse entrado em algum lugar para se aquecer, que havia pegado o ônibus errado, que tinha ficado na casa de alguém. Não o encontraram. Naquela mesma noite, a mãe registrou um boletim de ocorrência na polícia. E foi a partir daí que começou uma história em que, como se saberia depois, as oportunidades de ajudar Pasha existiram, e não apenas uma vez. Mas cada uma delas foi desperdiçada. A polícia aceitou o registro, mas as primeiras horas são sempre de espera. Enquanto o sistema entrava em ação, a mãe agia por conta própria. Percorreu pátios, verificou corredores, perguntou aos amigos de Pasha. Eles indicaram que ele tinha planos de ir à Lenta. Ela foi até lá, e no hipermercado confirmaram que ele provavelmente havia sido visto. No final da tarde, no setor de acessórios. Havia entrado, olhado e saído. Para onde? Ninguém havia prestado atenção. Naquele dia, Pasha não levava nada consigo. Nem dinheiro, nem celular, nem cartão de transporte. Só a mochila. E para alguém de apenas 9 anos, acostumado a circular perto dos comércios, isso significava uma única coisa: não poderia ter ido longe sozinho. Se havia saído do bairro, foi com alguém.
Na manhã do dia 31 de janeiro, a equipe de buscas Lisa Alert entrou em ação. O coordenador Anton Alexev explicaria depois que o desaparecimento de um menor de 18 anos é sempre uma busca de alto impacto. As pessoas começaram a chegar por conta própria. O quartel-general foi instalado na própria rodovia Tallinn. Em 24 horas, 249 pessoas participaram das buscas. Um drone foi lançado 2 vezes. Os moradores se engajaram sem que ninguém pedisse. Uma gráfica imprimiu os cartazes de busca. Um restaurante forneceu comida quente aos voluntários. Ao anoitecer, ficou claro que o rastreamento em massa não havia dado resultados. As buscas foram reduzidas e apenas as equipes experientes e os investigadores continuaram. Quando começaram a revisar as gravações das câmeras ao redor da lenta, em uma delas encontraram algo concreto. As câmeras funcionavam 24 horas por dia. A investigação não demorou a encontrar o que procurava: Pasha. Sai do hipermercado, atravessa o estacionamento em direção a uma rede de fast food, para ao lado de um SUV branco Toyota Fortuner. Uma breve conversa com o motorista e, em seguida, Pasha sobe ao banco do passageiro por vontade própria. Com calma, sem nenhuma resistência. No início das 5 da tarde, o veículo parte. A rota foi reconstruída pelas câmeras. O Toyota sai para a rodovia Tallinn e entra na estrada Aninskoye. A última detecção foi próxima à aldeia de Iauguelevo. 18 quilômetros do hipermercado até esse ponto. Pouco mais de 20 minutos de viagem. Por volta das 4h45, o veículo chegou ao local. Depois desse momento, nem o Toyota nem Pasha voltaram a aparecer em nenhuma câmera. E aqui a história muda radicalmente. Enquanto o rastreamento de pátios e parques continuava, tudo se mantinha dentro dos limites de um desaparecimento comum. Agora estava claro, ele havia partido com alguém e não havia voltado. As buscas em massa com voluntários foram encerradas. No terreno, ficaram apenas grupos experientes da Lisa Alert e agentes operativos. A área de busca se deslocou ao longo da rota do Toyota. E ficou a principal pergunta. Pasha havia entrado no carro por vontade própria. Assim se entra no carro de alguém que se conhece, ou de alguém que já prometeu algo. O Toyota Fortuner estava estacionado em frente a uma residência privada em Iauguelevo, sem esconder, sem colocá-lo numa garagem. Simplesmente estacionado na entrada. A polícia o localizou rapidamente. As câmeras ao longo da estrada Aninskoye completaram o trajeto. O veículo estava registrado em nome de Piotr Gilkin, de 38 anos. Empresário autônomo no ramo da construção, natural da região de Novaya Drushka, na área de Lugansk. Em algum momento viveu na região de Rostov e depois se mudou para a região de Leningrado. Em Iauguelevo, havia se instalado numa residência privada e morava sozinho com 2 cachorros. Segundo o veículo de comunicação Bumaga, Gilkin tinha uma filha de idade próxima à de Pasha e era divorciado de sua ex-esposa. Quando os jornalistas tentaram entrar em contato com ela, a mulher ouviu o nome de Piotr e desligou. No dia 31 de janeiro, os investigadores foram fazer uma busca. A casa estava vazia. Gilkin não estava, mas as câmeras externas da residência haviam registrado algo relevante. Na tarde do dia 30, o mesmo dia em que Pasha desapareceu, um Renault Logan parou em frente à casa. Uma mulher saiu do veículo acompanhada de alguém, passou a noite ali e de manhã partiu de táxi. Gilkin, conforme a investigação registraria posteriormente nos documentos do pedido de prisão preventiva, havia lavado o carro, destruído as gravações das câmeras de sua própria residência e apagado arquivos de seus dispositivos eletrônicos. Em seguida, trocou de veículo e partiu, deixando o portão aberto. O rastro apontava para o sudoeste, em direção à região de Pskov, e, segundo uma das hipóteses, o destino final não era Pskov, mas os países bálticos. A fronteira ficava a poucas horas de carro. Em Pskov, ele tinha conhecidos. Gilkin chegou à porta dos conhecidos e disse imediatamente que estava sendo procurado, mas que era inocente. Nenhuma palavra sobre Pasha. Os conhecidos não se puseram a investigar. Compraram para ele um novo chip de celular. Gilkin começou a beber,
Provavelmente tentava esquecer, mas não conseguiu. No dia 2 de fevereiro, a polícia o localizou. Os operativos rastrearam a direção do deslocamento pelas câmeras. Dilkin foi encontrado em Pskov. No momento da abordagem, tentou fugir de carro e iniciou-se uma perseguição. Os operativos foram obrigados a usar a força. No primeiro interrogatório, ficou em silêncio. Nenhuma palavra sobre Pasha, nenhuma sobre o que havia acontecido no veículo, nenhuma sobre Algelevo. A investigação conhecia a rota, o carro, o fato de que Pasha havia entrado por vontade própria. Mas o mais importante, onde estava Pasha e o que lhe havia acontecido, era algo que Dilkin não queria revelar. E poucas horas depois, finalmente falou. O que disse não esclarecia o quadro. Pelo contrário, gerou mais perguntas. No interrogatório, Dilkin primeiro ficou em silêncio, depois tomou a palavra e disse: "Eu mesmo pretendia me entregar. Vocês simplesmente chegaram antes." Os investigadores registraram isso, mas não acreditaram. Uma pessoa que destrói gravações de câmeras, lava o carro e foge para outra região não tem o perfil de quem planeja se entregar. Depois, ele reconheceu a culpa. Integralmente. Seu advogado não apresentou objeções. Expôs sua versão com calma e de forma coerente, como alguém que havia pensado com antecedência no que iria dizer. Segundo suas palavras, havia conhecido Pasha no estacionamento da Lenta. Eles se conheciam. Pasha havia limpado seu carro várias vezes em troca de dinheiro. Naquele dia, ele o convidou para o Toyota e, em seguida, segundo a versão de Dilkin, houve um conflito entre eles. Pasha supostamente exigiu 500 mil rublos em troca de silêncio. 500 mil de um menino de 9 anos. Dilkin declarou que ficou furioso e golpeou Pasha na cabeça com o punho. O garoto começou a vomitar. Após mais alguns golpes, Pasha parou de se mover. Segundo as conclusões da investigação, o desfecho fatal ocorreu dentro do próprio veículo. Dilkin indicou o local, uma represa na área da cachoeira Nizhny Shengersky, perto da aldeia de Bolshoye Zaborodie. Nascentes que não congelam. Ele amarrou Pasha a tubos de ferro fundido e o colocou na água. A investigação foi até lá naquela mesma noite, mas decidiu não realizar buscas no escuro e aguardou o amanhecer. Um conflito por causa de chantagem, um golpe impulsivo, pânico. O esquema clássico. Um prisioneiro das circunstâncias e não alguém que havia planejado. Mas ficava uma pergunta. Silêncio sobre o quê? O que exatamente um menino poderia saber? Com que poderia ameaçar um homem adulto a ponto de este decidir agir dessa forma? A essa pergunta, Dilkin respondeu de maneira evasiva, e a investigação também registrou isso. Decidiram aguardar até amanhã. Os voluntários não. A equipe de buscas Poydem, Naidem, partiu para o local indicado durante a noite, o córrego Simonovsky, a área da cachoeira Nizhny Shengersky, perto da aldeia de Bolshoye Zaborodie. Lá fora, temperatura bem abaixo de zero. O córrego estava parcialmente congelado, mas não por completo. As nascentes mantinham algumas partes da água abertas. Os voluntários examinavam a margem com lanternas. Sobre a superfície do gelo, notaram um volume. Algo incrustado no gelo, irregular, antinatural para o relevo. Quebraram a camada com um machado. Primeiro, apareceu uma mochila congelada, preta. Depois, a roupa, um cachecol bege xadrez. Tudo coincidia com a descrição do cartaz de busca. Por volta das 4 da manhã, Pasha foi retirado da água. Pernas amarradas com fita adesiva, mãos também, cabeça envolta. Estava preso a pesados tubos de ferro fundido para não vir à tona. A 30 quilômetros do estacionamento da Lenta, 4 dias sob o gelo. Às 6 da manhã, a equipe de investigação chegou ao local. O comitê de instrução confirmou o achado. Começou a documentação pericial. O caso foi colocado sob supervisão direta do aparato central. Bastrikin encarregou pessoalmente o chefe da direção principal de instrução de São Petersburgo, Pavel Vimentsev, de reportar os resultados intermediários. A família reconheceu Pasha.
Nos grupos de moradores de Gorelovo e Novo Gorelovo foi organizada uma vaquinha para as despesas do funeral. E o que é importante ressaltar, o local onde ele foi encontrado ficava a apenas 10 quilômetros da residência de Dilkin. Não foi um lugar escolhido ao acaso. Ele conhecia esse caminho, conhecia esse córrego. A investigação reconstruiu a cronologia do que aconteceu entre as 4 da tarde e a meia-noite do dia 30 de janeiro. Desde o momento em que o Toyota saiu do estacionamento até o momento em que Dilkin voltou para casa sozinho. A cadeia foi reconstruída minuto a minuto. Câmeras, depoimentos, exame do veículo, resultados periciais, tudo se encaixou em uma única linha. No dia 30 de janeiro, por volta das 4 da tarde, Pasha sai da lenta e atravessa o estacionamento em direção à rede de fast food. Dilkin já está lá, no Toyota Fortuner branco com o para-choque danificado. Eles se conhecem. Pasha havia limpado seu carro várias vezes. Dessa vez, Dilkin o chama e promete comprar algo para ele. Pasha se aproxima e sobe ao banco do passageiro. No início das 5, o veículo sai do estacionamento. 18 quilômetros pela rodovia Tallinn e pela estrada Aninskoye. 20 minutos de viagem. Em algum ponto desse trajeto, ocorre o que a investigação documentará como um conflito. O que exatamente foi dito se saberia depois, mas o desfecho chegou. Dilkin golpeou Pasha na cabeça com o punho direito. Um único golpe e o garoto começou a vomitar. Depois, mais alguns. Pasha parou de se mover. Segundo as conclusões da investigação, tudo terminou dentro do veículo. Um traumatismo crânioencefálico grave. Um homem adulto contra um menino de 9 anos. O desfecho estava selado desde o primeiro golpe. Por volta das 4h45, o Toyota chegou à residência de Yaugelevo e, a partir daí, Dilkin não agiu como alguém tomado pelo pânico, mas como alguém que já havia decidido o que faria. Encontrou tubos de ferro fundido num depósito. Envolveu Pasha com fita adesiva, mãos, pernas e cabeça. O carregou de volta para o veículo, percorreu os 10 quilômetros até a represa, amarrou os tubos e o colocou na água. Depois foi a um lava-rápido, limpou o interior do carro e voltou para casa após a meia-noite. Tudo em uma única noite. Menos de 8 horas. Com calma, de forma metódica, sem um único erro logístico. Assim não age alguém tomado pelo pânico. Assim age alguém que sabe exatamente o que precisa ocultar. À noite, ao voltar para casa, Dilkin agia como se nada tivesse acontecido. Passou a noite com a companheira, estiveram bebendo. Ela, segundo algumas fontes, desconhecia o ocorrido. Segundo outras, sabia de suas tendências e ficava em silêncio. Atualmente também está prestando depoimento e a investigação verifica ambas as versões. Na manhã do dia 31, Dilkin ligou o celular e começou a ler as notícias. A Lisa Alert já havia montado o quartel-general. Os cartazes com a foto de Pasha haviam se espalhado pelas redes sociais. As pessoas reencaminhavam para umas às outras e ele ficou ali acompanhando tudo isso, hora após hora. Cada atualização, cada publicação. Observava como mais de 200 pessoas procuravam alguém que ele já havia afundado na água. Quando a dimensão se tornou evidente e a polícia conectou as câmeras, o caso foi requalificado. Dilkin entrou em pânico, entrou em contato com a companheira e começou a implorar. Diz que eu estava contigo, que não fui a lugar nenhum. Ela recusou, e então ele entendeu que não haveria álibi. As câmeras de casa já havia apagado, os arquivos havia deletado, o carro havia lavado. Mas não era suficiente, porque o Toyota já havia sido registrado pelas câmeras ao longo da rodovia e ele sabia disso. Só lhe restava uma opção: fugir. Trocou de veículo e partiu em direção a Pskov. E no interrogatório diria depois: eu mesmo pretendia me entregar, vocês simplesmente chegaram antes. E aqui, olhando com atenção, fica visível algo importante. Tudo o que Dilkin fez depois daquela noite, apagar gravações, lavar o carro, não estava voltado para ocultar o golpe. O golpe é 1 segundo. O que ele ocultava era todo o resto. O que havia antes do golpe,
aquilo pelo qual havia convidado Pasha para o veículo em primeiro lugar. No papel, Piotr Dilkin parecia alguém que havia se estabelecido na vida. Empresário autônomo no setor da construção, trabalhava como mestre de obras. Segundo os jornalistas, pegava empréstimos com frequência em financeiras, mas ao mesmo tempo era proprietário não apenas da residência em Yaugelevo, possuía também 2 terrenos, áreas em zona industrial e vários veículos. Ensino médio incompleto, algo que ele mesmo confirmaria no tribunal. Seus colegas de obra não tinham nada de especial a dizer sobre ele. Um ex-colega comentou que parecia um cara normal que saía para beber com alguém numa sauna. Nada que chamasse atenção. Mas havia outro lado. Dilkin acumulava antecedentes criminais: furto de um notebook, subtração de uma motocicleta na cidade de Shakti junto a um comparsa, agressão a um agente de polícia. 3 condenações e nenhuma delas o levou a um isolamento significativo. Permaneceu em liberdade, continuou trabalhando, mudou-se de estado em estado. Nas redes sociais há outra camada. Nas páginas de Dilkin foram encontrados compartilhamentos de grupos de extrema-direita. Comentava um canal chamado Ruski Nationalist, conclamava a não ficar em silêncio e a se organizar. Na foto de perfil do Telegram havia um quadrado de Svarog, símbolo pagão eslavo antigo. No momento da prisão, a maioria das mensagens havia sido apagada e sua página no VKontakte havia sido deletada por completo. E o que é importante ressaltar: as condenações, a agressividade, as inclinações radicais, tudo isso coexistia em paralelo com a imagem externa de um homem normal. Para o sistema, era uma pessoa sem nenhuma marcação que o colocasse sob vigilância mais rigorosa. E, no entanto, Dilkin morava a 10 minutos de carro do estacionamento. Yaugelevo é uma aldeia pequena onde todos se conhecem. Dilkin também era conhecido, mas as pessoas se mantinham à distância. A vizinha Valéria contava aos jornalistas que ele não se relacionava com ninguém, não cumprimentava ninguém. Levava o cachorro para passear sem focinheira nem guia. Quando alguém lhe fazia alguma observação, reagia com agressividade. Nunca era visto com família ou amigos. Mas tudo isso são incômodos cotidianos. O que veio à tona depois era de uma dimensão completamente diferente. Em 2024, numa represa próxima a Yaugelevo, pescadores encontraram um morador chamado Valentim. Estava amarrado a uma corda com um peso. Nas costas carregava uma mochila com chaves. Os investigadores verificaram as circunstâncias, não encontraram indícios criminais e encerraram o caso. Os vizinhos não acreditaram. No vilarejo, Valentim era conhecido como uma pessoa aberta e bondadosa, que visitava a todos e ajudava. A versão de que ele mesmo havia se amarrado ao peso e entrado na água não cabia na cabeça de ninguém. Então, os moradores foram até Dilkin. Em sua residência havia câmeras que podiam ter registrado algo naquele dia. Pediram que mostrasse as gravações. Dilkin recusou. Sem explicações. Simplesmente não. Aquilo pareceu estranho, mas ninguém foi além. O caso estava encerrado e não havia motivo legal para exigir as gravações. E então surgiu o caso de Pasha. Quando os detalhes vieram à tona, a água, os tubos, a fita adesiva, a mesma região, os vizinhos conectaram imediatamente os 2 fatos. A mesma represa, o mesmo método, o mesmo homem no entorno e a mesma recusa em mostrar as câmeras. Valéria diria sem rodeios: esse lago onde estão procurando o Pasha. Lá tinha um há 1 ano, e o modo de agir é muito parecido. A investigação agora verifica a possível participação de Dilkin nesse episódio. Por ora não há provas confirmadas, mas há coincidências demais para simplesmente ignorar. Os pais de Pasha não eram casados, e não porque não havia dado certo, mas de forma deliberada. Segundo os jornalistas, a ausência de casamento oficial lhes permitia receber benefícios sociais maiores. No campo pai, nos documentos dos 7 filhos, havia um traço. Formalmente, a mãe era considerada mãe solo. Na prática, o pai morava por perto. Vinha da Moldávia,
trabalhava como servente de pedreiro quando trabalhava. Nenhum dos dois pais tinha emprego formal. A família vivia de benefícios. 7 filhos não é apenas um número, é a escassez permanente de tudo: espaço, comida, atenção, tempo. Em famílias assim, os mais velhos amadurecem mais cedo e os menores crescem por conta própria. Pasha ficou para trás antes dos outros, mas não foi o único. Uma de suas irmãs foi matriculada na primeira série naquele ano letivo, depois de nunca ter estudado em nenhum lugar. Por causa da matrícula tardia, precisou repetir o ano. Os demais também faltavam com frequência, às vezes por semanas inteiras, às vezes por meses. Em algum momento, isso foi detectado. Em dezembro daquele ano, uma comissão formada por policiais e representantes da administração foi ao apartamento. As perguntas foram diretas: por que não vai à escola? Por que faltam tanto? Por que as condições são essas? Após a vistoria, a família foi registrada como estando em situação de risco. Dezembro, um mês antes de Pasha sair de casa e não voltar. A comissão chegou, viu tudo, documentou, marcou a caixinha e foi embora. Nenhuma medida urgente, nenhum acompanhamento, nenhum controle sobre onde um menino de 9 anos passava o tempo. Um menino que não ia à escola e ficava sozinho num estacionamento todos os dias. O registro é um papel, e um papel não protegeu Pasha. Mas o registro foi apenas em dezembro de 2025. Uma única vistoria, uma única caixinha marcada, nenhum acompanhamento. O advogado Ivan Soloviev diria mais tarde: o estilo de vida dessa família e a supervisão parental sobre Pasha serão objeto de análise pela investigação. Mas o mais assustador é outra coisa. Segundo os jornalistas, Dilkin parava regularmente no estacionamento da Lenta e oferecia a menores de 18 anos dinheiro para dar uma volta de carro. Não foi algo pontual, era sistemático. Comprava café para os garotos que limpavam os carros, tentava puxar conversa. A maioria percebia que algo estava errado e recusava. Pasha, não. O criminologista e perfilador Yevgeny Lubkov levantou uma pergunta diante da qual não se pode fechar os olhos. Por que os garotos a quem Dilkin fazia suas propostas não foram falar com nenhum adulto? E ele mesmo respondeu: porque nas famílias deles não havia um clima de confiança, porque aos 9 anos não se tem pensamento crítico, especialmente quando os adultos ao redor não ensinaram o que deveria gerar desconfiança. E aqui está a falha sistêmica. O estacionamento da Lenta não é um beco escuro, é um lugar aberto e movimentado. Um homem adulto se aproximava repetidamente de garotos alheios e oferecia dinheiro, e ninguém, nem a segurança, nem os transeuntes, nem os pais, o deteve. Ninguém ligou para a polícia, ninguém fez uma única pergunta. E exatamente esse fato, as abordagens sistemáticas de Dilkin, levou a investigação a reexaminar sua versão da chantagem por um ângulo completamente diferente. Nos documentos judiciais, a formulação é seca. Anteriormente conhecido pelo jovem T. 3 palavras que mudam toda a imagem. Não foi um encontro fortuito, nem um impulso. Viu, chamou, levou embora. Pasha e Dilkin haviam tido contato muito antes do dia 30 de janeiro. Segundo os jornalistas, Pasha havia lavado repetidamente o Toyota Fortuner de Dilkin no estacionamento. Dilkin pagava, comprava comida, conversava, conquistando a confiança do garoto. E então tudo o que as câmeras haviam capturado, como Pasha se aproxima tranquilamente do carro e sobe sem hesitar ao banco do passageiro. Se explica não por ingenuidade, mas por isso. Ele ia até um conhecido, alguém que já lhe havia dado dinheiro várias vezes, que lhe havia comprado café, e que parecia inofensivo. Se os contatos eram regulares, Pasha teve tempo de ver, notar e chegar a entender algo sobre Dilkin, algo que este não teria querido mostrar, algo pelo qual valeria a pena pagar para silenciar, ou, se não pagar, silenciar de outra forma. E é aqui que a versão da chantagem deixa de parecer absurda. Um menino de 9 anos que convivia regularmente com esse homem podia muito bem ter chegado a saber algo que não estava destinado a olhos alheios. A questão agora não é se Pasha chantageava Dilkin. A questão é:
Por quê? 500 mil rublos é um valor concreto. Não "me dá dinheiro", mas um ultimato com um número específico. De um menino que não havia completado nenhuma série, que confundia os sapatos e que não sabia calcular o suficiente para passar pelo exame de ingresso à escola. A investigação se agarrou exatamente a isso. Os operativos acessaram as mensagens, nas quais Pasha ameaçava revelar determinadas informações e exigia uma compensação. O que é importante, a formulação não condizia com a sua idade, e o valor tampouco. A própria lógica do silêncio em troca de dinheiro não é algo que vem à cabeça de um garoto que limpa faróis por 50 rublos. Então, a investigação fez uma pergunta que mudou o rumo dessa apuração. Pasha chegou a isso sozinho? Poderia ele ter construído de forma autônoma um esquema de chantagem, nomear um valor, formular uma ameaça? Ou alguém lhe sugeriu isso? Alguém que sabia com o que exatamente era possível pressionar Dilkin? Alguém a quem Pasha havia contado o que viu ou soube? E, segundo os jornalistas, a investigação tem uma hipótese concreta sobre quem estava por trás dessa exigência, e essa hipótese se mostrou mais perturbadora do que a própria chantagem. Segundo essa versão, o quadro é o seguinte: em janeiro, Dilkin ofereceu a Pasha 5 mil rublos por serviços que não tinham nenhuma relação com lavar carros. Pasha recusou e, provavelmente, contou em casa. A reação normal seria ligar para a polícia, registrar um boletim de ocorrência, afastar o filho daquele homem. Mas, segundo a hipótese da investigação, aconteceu outra coisa. A mãe e o padrasto souberam do interesse doentio de Dilkin e, em vez de vê-lo como uma ameaça, enxergaram uma oportunidade. 500 mil rublos para uma família que vivia de benefícios e não via esse dinheiro há anos equivalem a uma fortuna. A investigação trabalha com a hipótese de que foram os próprios pais quem elaboraram o esquema de chantagem, quem estabeleceu o valor e quem mandou Pasha de volta ao homem que já uma vez havia deixado claro o que queria. Não para lavar faróis, mas para apresentar um ultimato. Pasha foi cobrar 500 mil de um homem adulto, sem celular, sem nenhuma garantia, sem um único adulto por perto. Alguém deveria tê-lo protegido. E o mandaram diretamente para a fonte do perigo. Essa hipótese ainda não foi confirmada oficialmente, a investigação a está verificando. Mas se for verdadeira, Pasha se encontrou preso entre duas forças que não o enxergavam como uma pessoa, mas como um instrumento. Para um objeto. Para os outros, um meio de ganhar dinheiro. A investigação interrogou a companheira de Dilkin separadamente. E aqui o relevante não é apenas sua posição, mas o que ela fez e o que não fez. Recusou fornecer um álibi para ele. Isso é um fato, mas também é um fato que não ligou para a polícia. Nem naquela noite, nem no dia seguinte, nem no dia em que os cartazes de busca com a foto de Pasha inundavam todos os canais. Ela via as buscas, sabia quem procuravam e ficou em silêncio. Segundo os jornalistas, a companheira de Dilkin tinha conhecimento de suas tendências muito antes do dia 30 de janeiro. Não suspeitava, sabia. De que natureza eram essas tendências a investigação registra em seus documentos, mas por ora não torna público. Ela vivia com esse conhecimento e não o considerava motivo para agir. E o que torna esse quadro ainda mais sombrio é o seguinte: na tarde do dia 30, o mesmo dia dos fatos, um Renault Logan parou em frente à residência de Alguelevo. Uma mulher saiu do carro com alguém muito jovem, passou a noite ali e de manhã foi embora de táxi. Quem era ela? Que relação tinha com Dilkin? Sabia o que havia acontecido poucas horas antes dentro do Toyota branco? Tudo isso a justiça está apurando agora. Alguém que acabara de fazer o que havia feito. A essa pessoa, alguém trouxe outro menor de 18 anos, na mesma noite. E ninguém deteve isso. Em torno de Dilkin, havia um círculo de silêncio. A companheira ficava calada. Os vizinhos se mantinham à distância. Os pais de Pasha, se a hipótese da investigação estiver correta, não foram à polícia, mas atrás do dinheiro. Cada um sabia algo. Ninguém falou a tempo.
A agência TASS informou que a investigação verifica a possível participação de Dilkin em outros desaparecimentos de menores de 18 anos na região de Leningrado. Não apenas o caso de Pasha, o ex-chefe da unidade especializada da Direção-Geral do Ministério do Interior de São Petersburgo reagiu duramente. Pessoas assim a prisão não recupera. Paralelamente está sendo revisado o caso arquivado de Valentim, de Alguelevo, o mesmo vizinho encontrado na água com um peso amarrado em 2024, cuja morte foi atribuída na época a uma saída voluntária da vida. Agora, à luz do novo caso, as coincidências são demais. A água, o peso, a mesma região, o mesmo homem no entorno. Mas o principal não é a ampliação do caso. O principal é como todos os fatos reunidos nesses dias convergem para um único ponto. Por que Dilkin parava regularmente no estacionamento da Lenta? Por que oferecia dinheiro a garotos alheios para dar uma volta de carro? Por que Pasha lhe cobrou $500 mil? Por que os pais, se a hipótese da investigação estiver correta, mandaram o filho de volta àquele homem em vez de chamar a polícia? Por que a companheira ficou anos em silêncio sobre suas tendências? Por que ele fugiu em pânico por 2 estados, destruindo cada rastro digital? E cada uma dessas perguntas leva à mesma resposta. Cada fato aponta para um único lugar. A palavra que conecta tudo ainda não foi dita nessa história. Mas os investigadores já acessaram o conteúdo do notebook, do celular e dos pendrives. E agora toda a história se encaixa. No dia 30 de janeiro, dentro do Toyota, Dilkin ofereceu a Pasha 5.000 rublos por serviços que não tinham nada a ver com lavar carros. Pasha recusou e ameaçou ir à polícia. Exigiu $500 mil, provavelmente seguindo a orientação de quem havia contado em casa. Dilkin não agiu por causa do dinheiro, mas porque Pasha poderia revelar tudo. Os arquivos no notebook, a caça no estacionamento, as propostas que outros garotos também haviam ouvido. Uma única palavra à polícia e sua vida dupla se desmantelaria em questão de horas. Agora reconstituam essa história desde o início. A comida no fast food, não generosidade, mas isca. Quer dar uma volta por dinheiro? Não uma excentricidade, mas uma caça sistemática. A lavagem do carro, a remoção das câmeras, a fuga em direção à fronteira. Não pânico, mas o reflexo de alguém que há muito tempo leva uma vida dupla. Pasha poderia ter sido salvo. Em cada etapa, alguém poderia ter intervindo. A escola em que nunca foi matriculado. Pais e adultos, em geral, estejam presentes na vida dos seus filhos, conversem com eles, perguntem. Se em algum momento suspeitarem de algo errado, falem, porque o mais importante é o diálogo, não o silêncio. O que vocês acharam desse vídeo? Deixem nos comentários, deem um like e se inscrevam no nosso canal. Até a próxima!